Alan Gani de volta para a gente falar mais sobre economia aqui no Jornal da Manhã. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiram pela manutenção da desoneração da folha de pagamento. Teve uma reunião, não é isso? Do ministro da Fazenda com o presidente do Senado. A MP vai ficar escanteada e a discussão vai se dar por meio de projeto de lei, né? Porque aí é uma discussão mais longa, o projeto de lei, claro, vai ser submetido ao Congresso e lá vai ser alterado, coisas vão ser adicionadas, outras subtraídas. É a melhor maneira de fazer essa discussão, me parece, né? Exatamente. Até porque o governo acabou perdendo 4 vezes. Perdeu na Câmara, perdeu no Senado, depois o presidente Lula vetou, aí o Congresso derrubou o veto, perdeu novamente e agora, com a medida provisória, vai perder. Então, o governo decidiu, né, junto ali em acordo com os líderes, colocar um projeto de lei. Agora, provavelmente, o que o governo tenta com essa estratégia? Ele sabe que ele vai perder em relação à desoneração da folha, então vai se manter essa desoneração da folha para 17 setores. Os setores alegam que uma possível reoneração da folha geraria desemprego à medida que encareceria o processo de produção, a mão de obra, então se mantém essa desoneração. Agora, o governo está mirando no tal do PERSE, né, que foi aquele auxílio dado às empresas do setor de serviço durante a pandemia. Esse auxílio, ele não vai, ele vigora, se eu não me engano, até 2026 ou 2027. Acontece que está tendo muita fraude, né? Os gastos estão sendo muito acima do previsto, então o governo, provavelmente, no projeto de lei, Colombo, ele deve atacar essa questão do PERSE, né? Tentando reonerar o setor, né? Dizendo que a pandemia já acabou e reonerar o setor agora, né? Alegando essa perda de arrecadação. Isso mostra que o governo está muito preocupado em arrecadar mais, né? Não são medidas focadas no corte de gastos, mas sempre focado na arrecadação. Foi a estratégia que o governo adotou para tentar zerar o déficit primário em 2024. Aliás, sobre o PERSE, o ministro da Fazenda prometeu levar para o presidente da Câmara, Arthur Lira, a documentação da Receita Federal, porque ele disse, olha, é natural que ninguém tenha acesso a esses dados que só a Receita tem, nem o setor e nem os parlamentares que fazem a defesa do setor, sobre fraude, sobre perda de arrecadação nesse segmento, setor de serviços, setor de eventos. Vai levar isso à Câmara para tentar convencer os parlamentares a restabelecer a tributação normal desse segmento. E sobre folha de pagamento, Gani, não pode estar ocorrendo aí, o governo não pode ter colocado um bode na sala, porque por ter perdido pela 4ª vez consecutiva, então, eu acho o governo já sabia que a chance de ganhar era nula. Mas me ocorre o seguinte, há um consenso de que há um excesso de cobrança de impostos sobre a folha de pagamento, né? Aí, tanto para a esquerda como para a direita, pouco importa. O governo vai iniciar uma discussão sobre tributação de renda também, né? Será que não vem aí uma tentativa de deslocar, por exemplo, o eixo de arrecadação, dizendo o seguinte, olha, vamos discutir no projeto de lei aqui a folha, eu concordo, a folha é pesada mesmo, eu quero estimular a produção, quero estimular a formalização do emprego, então eu abro mão de arrecadar aqui. Por outro lado, aquele dividendo, né? Enfim, essa discussão sobre a renda, para quem tem mais dinheiro, pode ficar um pouco, o governo pode perder aqui para ganhar ali, né? Concordo absolutamente com o que você falou. Eu acho que a estratégia é exatamente essa, Colombo. Até porque são políticos experientes. Fernando Haddad foi já prefeito de São Paulo. Você tem a senadora, né, que foi senadora, a Simone Tebet. Você tem o próprio presidente Lula, né, presidente pela 3ª vez. Então, são políticos que sabem como funciona essa relação com o Congresso Nacional e sabem que iriam perder. Então, eu acredito que foi um balão de ensaio, né, já preparando algo assim, olha, a gente também está perdendo muita arrecadação. Então, tudo bem, né? Aquilo que você falou, Colombo. Vamos, aqui a gente abriu mão, né, da oneração dos 17 setores. Agora, por outro lado, a gente também precisa de arrecadação, seja ela que venha pelo meio do PERSE, né, reonerando novamente as empresas do setor de serviço, alegando que a pandemia já terminou, ou
com a tributação sobre a renda que virá. E fatalmente vai vir aqui uma discussão da tributação dos dividendos, né? Lembrando que no Brasil, aquele dividendo, aquele lucro distribuído pelas empresas, ele não é tributado. Provavelmente o governo vai querer tributar os dividendos, aliás, era até uma ideia já do governo anterior, com o Paulo Guedes, e também a tributação mais pesada no imposto sobre herança. Porque o governo tem falado nisso desde o princípio, né? Aliás, desde o começo da reforma tributária, que é mudar o eixo, né? Tirar o peso excessivo ou considerado excessivo da tributação sobre a produção, e aí entra a folha de pagamento, e deslocar isso para a renda, especialmente de quem, segundo a avaliação do governo, paga pouco pelo que tem na comparação com outros países do mundo. Exatamente. Se a gente olhar também algumas medidas que já foram colocadas, foi a tributação dos fundos exclusivos, que pega principalmente as pessoas mais ricas, tributação das offshores no exterior, né, dos trusts, agora até também a tributação, a proibição de que as pessoas utilizem fundos de previdência fechado para benefício próprio. Então, só empresas poderiam utilizar esse tipo de fundo, né? Então, tem claramente aí medidas de arrecadação buscando pessoas que acabam ganhando mais, né? Tendo uma alta renda. Você, por exemplo. Até já, Gani. Até mais.